Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós estamos indo para a nossa última aula da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Assim como aconteceu na aula 23, onde a gente teve a companhia do professor Arley Mendes, da Unimontes. Nesta aula 24, onde a gente vai estar falando do Teorema de Stokes e do Teorema da Divergência de Gauss, eu convidei ele para poder participar conosco também. Então, obrigado você que acompanhou o curso até aqui, na aula 23. Vamos dar início à aula 24. Para isso, eu vou convidar ele para que ele possa participar conosco. Eu vou convidar o professor Arley Mendes para poder participar da aula 24 com a gente. O professor da Unimontes, professor Arley Mendes, chegando aqui agora, gostaria de pedir para que você desse um olá para os alunos do Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Montes Claros, e dar seguimento ao conteúdo que a gente parou, né, na aula 23, falando a respeito de superfícies como é que é? Foi superfícies orientadas, né? Então, boa noite, Valdomiro, boa noite, alunos da disciplina Cálculo 3, né, do Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Montes Claros. Então, como o Valdomiro falou, hoje a gente vai continuar dando sequência ao que falamos na última aula, né? A gente encerrou com o conteúdo de superfícies orientadas. Só para lembrar, superfícies orientadas... Deixa eu colocar aqui o finalzinho da última aula, Arley, só para a gente relembrar aqui. Se eu só tirar essa tela aqui da frente, ao vivo é bem assim mesmo. Então, aqui está a aula 23 que a gente estava falando. No finalzinho da aula 23, a gente estava falando a respeito de orientação de superfícies. Até o Arley que falou a respeito dessa parte aqui, da orientação de superfície. Então, hoje a gente vai para a aula 24. Então, na aula 24 aqui, já mudei aqui para a tela do Arley, que já tem domínio aí. Aí você pode dar sequência aí, o Arley, a partir da sua tela. Então, gente, hoje nós vamos começar definindo, né, o que vão ser para a gente as integrais de superfície de campos vetoriais. É interessante notar que a nossa base aqui, a gente vai estar falando de integrais de superfície, e a superfície que a gente vai usar aqui são superfícies orientadas, que é aquela que o Valdomiro acabou de colocar aí para a gente recordar, né? É uma superfície que, para qualquer ponto que a gente pega sobre ela, a gente consegue pegar um vetor normal unitário e a gente consegue fazer isso continuamente. Ou seja, se ele está apontando para cima, por exemplo, né, ele vai estar apontando só para cima, porque eu não consigo fazer com que esse vetor aponte para baixo, porque se para isso acontecer, ele teria que ficar nulo em algum momento, por exemplo, a coordenada z, e isso não pode acontecer, porque senão quebraria a continuidade, né? Então, a base para a nossa definição de integral de superfície vai ser essa superfície orientada. O que a gente vai fazer agora também? Ao invés de considerar uma função escalar, f de x, y, z, nós vamos considerar um campo vetorial, né, de R3 em R3. Tá? É uma função cujo domínio está contido em R3, tomando valores em R3. Né? Como vocês já estudaram anteriormente também. Provavelmente, vocês já estudaram isso em algum momento. Na época, por exemplo, estudou integral de limite. Né? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente definir isso, nós vamos definir a integral do que a gente chama aqui de componente normal de f. Ou seja, essa f, produto escalar de f por n, onde n aqui é aquele vetor normal que a gente está garantindo que existe por estar trabalhando com superfície orientada a S aqui. Tá? Tem uma figura aqui que vai ajudar bastante para a gente entender o que eu estou falando. Bom, aqui é a superfície orientada, então a gente tem esse vetor n, né? E eu estou pegando um campo vetorial que também está definido sobre um conjunto que contém essa superfície. Então, para esse ponto aqui, tem uma imagem do campo vetorial. E aí a gente tem uma situação aqui, onde a gente vai considerar a componente escalar dessa n aqui, dessa f aqui, né, na direção de n, e isso vai fornecer para a gente uma função, que é uma função escalar, ou seja, um campo vetorial escalar, e é ele que a gente vai usar para definir a nossa integral de superfície de f, né, sobre essa superfície f. Bom, vamos ver como é que a gente vai fazer essa definição. Né? Então,
Só questão de nome, né? Em geral, a gente chama essa integral de superfície de F em S, ou integral de fluxo do campo vetorial F em S, ou sobre a superfície S. Tá? E a notação para essa integral vai ser essa que está aqui embaixo. Tá? A gente pode definir, colocar essa notação, integral de superfície de F em S, ou então essa notação que está aqui, dá na mesma. Tá? Só para lembrar, mais uma vez, que para isso aqui fazer sentido, a gente tem que estar com o campo vetorial definido sobre uma superfície orientada. Então, vamos passar para a nossa definição formal. Como que fica essa definição? Se F é um campo vetorial contínuo, definido sobre uma superfície orientada a S, um vetor normal unitário N, então a integral de superfície de F sobre S vai ser dada como essa que está aqui à esquerda é a notação que a gente tem para a integral de superfície de F, que é o campo vetorial sobre S, vai ser igual à integral de superfície dessa função, que é escalar, que é a nossa componente normal de F, sobre a superfície S. Então, na prática, o que está acontecendo para a gente definir essa integral de superfície? A gente define a integral de superfície de F como sendo a integral de superfície que a gente definiu ontem de uma função escalar. Essa função f escalar n, a gente aprendeu como que a gente calcula na aula de ontem, né, que a gente estudou integral de superfície para uma função escalar. Essa integral também é chamada, muitas vezes, de fluxo de f através de s. Então, uma vez definido isso, vamos só ver aqui algumas considerações a respeito dessa nossa definição. Né? O que quer dizer, grosso modo, a nossa definição? Que a integral de superfície de um campo vetorial sobre S vai ser igual à integral de superfície da componente normal em S, onde essa componente normal nada mais é do que um campo vetorial escalar. Um campo escalar, tá? Na prática, então, o que a gente tem? A gente calcula, pegando uma equação vetorial, aqui R de U e de V, que parametriza a superfície S, e substitui na nossa definição que a gente já tem para a integral de superfície, tá? Para campos escalares. Então, por definição, essa integral de superfície aqui vai ser igual a essa que está aqui. Lembrando que esse n é aquele candidato natural que eu falei com vocês no final da última aula, né? Produto vetorial de RU por RV dividido pela norma dele, ou seja, o versor do produto vetorial de RU por RV. Então, aplicando a definição da aula passada de integral de superfície, a gente sabe que essa integral que está aqui, a superfície, é igual à integral dupla sobre o conjunto D, que é o domínio da superfície S, né? De quem? Da composta, do produto escalar, da composta de F com R, por quem? Pelo módulo, né? Pelo vetor normal N, no nosso caso aqui, que é esse versor aqui de RU vetorial RV. E isso tudo multiplica por quem? Pelo elemento de área. Isso aqui é simplesmente uma aplicação da definição que a gente viu na aula passada. Podemos observar aqui que quando a gente tem esse produto escalar, aqui o segundo vetor é como se a gente tivesse um dividido pela norma do produto vetorial de RU por RV, vezes o produto vetorial de RU por RV. Usando propriedades, então, do produto escalar, nós podemos tirar esse constante para fora de quem? Desse produto escalar. E tirando esse constante para fora do produto escalar, a gente vai perceber que o que a gente faz é cancelar esse denominador aqui com esse produto, com essa norma que está aqui em cima. Vai resultar para a gente, então, que a nossa integral de superfície vai ser o quê? Vai ser o produto escalar, a integral do produto escalar de F pelo produto vetorial de RU por RV sobre o conjunto D, onde esse conjunto D aqui é o domínio da superfície S. Tá? Aí a gente tem um caso particular, que é quando a superfície S é do tipo gráfico. Né? A gente também falou um pouco sobre isso já na última aula, ou seja, nós podemos pensar que Z depende das funções x, depende de x e de y, né? E Z é igual a uma função g de x e de y. E aí, a gente pega uma projeção de S no plano xy. Poderíamos
fazer a mesma coisa, pegando projeções também no plano XZ, né? Aliás, esse no plano YZ ou no plano XZ, tá? E aí a gente consideraria fórmulas equivalentes ou análogas a essa que a gente vai estudar. Vamos ficar com esse caso que é o mais usual, onde a gente vai estar projetando essa superfície sobre o plano XY, tá? Então, a gente tem uma equação vetorial para R de x e de y, da forma x na direção y, mais y na direção j, mais g de xy na direção k. Com x e y pertencentes aqui ao domínio, né? B. Nesse caso, então, o que a gente tem? Nós podemos pegar aqui o campo F, escrito dessa maneira, como usual, né? F vai ser P na direção I, mais Q na direção J, mais R na direção K. E nós já calculamos isso na aula passada, em aulas passadas, né? A gente já calculou esse produto vetorial e vimos que esse produto vetorial, né, para essa parametrização que está aqui em cima, é dado por menos a derivada de G com relação a X na direção I, menos a derivada de G com relação a Y na direção J, mais 1 vezes K, ou K, simplesmente aqui. Tá? Então, quando a gente calcula esse produto escalar, que aparece aqui, só recordando, que é a mesma coisa que a gente tem aqui, ó, na definição, na expressão final que a gente obteve para a definição de integral de superfície do campo vetorial F sobre S, nós temos o seguinte. Nós temos que esse produto escalar vai ser dado por quem? Pelo produto escalar de F, conforme está escrito aqui em cima, por esse produto vetorial de Rx, Ry, que está aqui. Então, produto escalar, a gente vai multiplicar coordenada a coordenada e somar tudo isso. Vai ficar P vezes derivada de G com relação a X, menos, né, porque tem esse menos aqui, antes dessa derivada parcial, né, menos Q vezes a derivada de G com relação a Y, mais R, que é o produto de 1 aqui por R. Tá? Então, essa é a nossa integral de superfície no campo F. Para esse caso aqui, em que S é parametrizada do tipo gráfico, né, vai ficar essa expressão que aparece aqui. Não sei por que motivo, desconfigurou um pouco aqui, mas essa expressão é o sinal aqui, de menos, né? Sinal de menos. Aqui tem um menos, aqui tem um menos, e aqui tem um mais. Vale lembrar que o Rx cartesiano RY aí é o candidato a vetor normal da parametrização do tipo gráfico, né? Da Z igual a G de XY. Sim. Então, aqui o maisinho agora apareceu, e apareceu o outro também, não sei o que aconteceu aqui, mas agora apareceu. Coisas da tecnologia, né? Coisas de tecnologia, mas ficou melhor do que a improvisação que eu estava fazendo, né? Mas, enfim, então, para o tipo gráfico, a integral de superfície do campo vetorial F sobre S vai ser dada por essa expressão aqui, integral dupla desse cara que está aqui dentro sobre a região D, onde D é o domínio da superfície. Vamos fazer um exemplo, né? Espero que tenha ficado clara a definição, mas costuma ficar mais claro ainda quando a gente parte para um exemplo. Nesse exemplo, o que a gente vai tentar fazer é o seguinte, está pedindo aqui para a gente calcular a integral de superfície do campo F sobre S. Eu estou frisando aqui do campo vetorial sempre, porque se eu não falo que é um campo vetorial, a definição cai do que a gente viu na aula passada. Aqui é definido do jeito que a gente fez assim, usando a componente normal, tá? Então, onde esse campo F aqui para a gente vai ser igual a esse campo onde a gente tem Y na direção I, mais X na direção J, mais D na direção K, e S é uma região, é o limite, né, da região sólida, delimitada pelo paraboloide G de XY igual a 1 menos X quadrado menos Y quadrado. E o plano Z igual a zero, tá? Aqui a gente vai dividir em duas regiões. Eu vou mostrar primeiro... Mostra a figurinha. Que eu acho que fica mais fácil para entender, né? Aqui a gente tem a S1, que é essa parte de cima. Isso aqui seria um paraboloide, né? Isso aqui continua infinitamente aqui para baixo. Porém, a gente está limitando inferiormente por quem? Pelo plano Z igual a zero. E aí, então, a gente tem S1, que é essa partezinha só do paraboloide, e S2 é a parte
a interseção do parabolóide com o plano XY aqui embaixo. Não bem a interseção, né? Que a interseção seria só uma curva. A região interna é a interseção. Tá? Delimitada pela curva, pela interseção. Aqui a gente teria S2 é essa que está aqui, que eu estou fazendo de vermelho aqui embaixo. Certo? E S1 é todo esse pedacinho do parabolóide que está aqui acima. Ficou parecendo aqueles bombons, né? A trufa. Ficou. Realmente. Essas aulas de cálculo 3 são muito gostosas, né? Ontem foi o bombom, né? Tinha o bombom, agora foi a vez da trufa. Na aula de terça-feira, né, do dia 8, foi o bombom. Agora, nessa aula agora do dia 10, que é na quinta, aparece uma trufa, né? Justamente. Essas aulas são muito saborosas. Bom, então, deixa eu voltar aqui para o exemplo, né? Para a gente resolver. Agora que a gente já entendeu como que é a região, nós temos, então, o quê? Nós queremos calcular a integral de superfície, o fluxo de S aqui, ó, em S, onde S é a união daquelas duas superfícies que a gente acabou de ver. Tá? Então, nós vamos considerar que S seja orientado positivamente. O que significa isso? Que o vetor normal está sempre apontando para fora. Né? Para isso acontecer, o que teria que acontecer aqui? Aqui, na S1 tem que estar apontando para cima e na S2 tem que estar apontando para baixo. Como é que eu sei que o vetor está apontando para cima? Quando eu olho para a última coordenada aqui, na direção de cá, o coeficiente aqui é positivo. Se o que está multiplicando por K é positivo, eu posso garantir que está apontando para cima. Se o que está multiplicando por K é negativo, eu posso garantir para baixo. Tá? Então, eu vou usar isso, nós vamos usar isso aqui, né? Então, olha só, vamos tentar, então, fazer o quê? Calcular o fluxo sobre S1, depois a gente calcula o fluxo sobre S2, e nós vamos somar depois o fluxo sobre S1 com o fluxo sobre S2, obtendo o fluxo sobre S. Percebam que eu nem falei ainda que quando a gente quer calcular a integral de superfície dessa sobre uma superfície que é a união de outras duas, né? Basta somar, porque a gente definiu essa integral de superfície como sendo uma integral de superfície do campo da componente normal. E essa a gente viu na aula passada que é só somar. Então, digamos que é por transitividade, tá? Vale esse resultado aqui também. Ok? Bom, então vamos considerar S1 parametrizada do jeito que aparece, que está aqui, ó. Aqui a gente tem essa parametrização aqui para S1, né? Onde G de XY aqui, só para lembrar, é dado por essa expressão, ok? Então, a parametrização para ela está aqui. E S2 vai ser um disco, né? Com G de XY igual a zero, cuja parametrização é dada por essa expressão que está aqui embaixo. Então, aqui eu vou escrever que é a nossa S1, a parametrização de S1, e aqui é uma parametrização para S2, né? Bom, vetores normais a essa superfície. Para S1, nós vamos fazer o quê? A gente calcula o produto vetorial de Rx por Ry. Porém, a gente já sabe que ela é do tipo gráfico. E aí, o vetor normal é dado por quê? Por menos a derivada da função que gerou o gráfico, né, a superfície para a gente, com relação a x na direção y, menos a derivada da função com relação a y na direção j, mais k. Só calcular, então, essas derivadas. A derivada de g com relação a x, vai ficar menos 2x. Já tem o menos aqui fora, então vai ficar menos 2x na direção y, analogamente, menos 2y, que é a derivada da função g com relação a y, e esse menos aqui é o que aparece aqui antes, tá? Na direção j, mais k. Menos com menos aqui vai ficar mais 2x na direção y, mais 2y na direção j, e mais k. Então, aqui a gente já tem normal S1. Para S2, até geometricamente, a gente consegue perceber que isso aqui tem que ser o quê? Como é um normal unitário que está apontando para baixo, ele é o oposto de quem? Do normal unitário que tem a mesma direção do eixo Z, que é o vetor K. Então, aqui vai ser menos K. Ok? Porque tem que apontar para baixo. O K, a gente sabe que ele aponta... Bom, vou pegar aqui de verdinho aqui dentro. Ó. O K seria o normal unitário que está apontando para cima aqui. Certo, gente? Isso aqui seria o K. Porém, eu quero que aponta para onde? Para baixo. Então, eu tenho que pegar o inverso dele. Que seria esses que estão, qualquer um desses que estão aqui, ó,
está representando o inverso dele. Tudo bem? Claro que aqui eu estou usando aquela ideia que a gente sabe que não dá para desenhar um vetor, né? Se a gente desenha representante. Por isso que eu não estou pegando exatamente aqui embaixo o inverso. É uma classe de equivalência, né? Então precisa de um representante, né? Então... Justamente. E qualquer um desses aqui de rosa que está circulado de verde agora seria um representante para esse nosso M2. Tá certo? Bom, continuando então, vamos passar para calcular a superfície de F sobre quem? Sobre a superfície, aliás, a integral de superfície de F sobre a superfície S1. P é y, x e z, onde z é igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. E o produto vetorial a gente acabou de copiar, de calcular, vai ser quem? Vai ser 2x na direção y, mais 2y na direção j, mais k. Então, a gente vai calcular o produto vetorial desse P, Q e R, que estão aqui em cima, com quem? Com esse que eu acabei de falar. Então, vai ficar y vezes menos 2x, que é a derivada parcial de g com relação a x, menos x vezes menos 2y, tem esse menos aqui, que é da fórmula, digamos assim, e aqui dentro, menos 2y é da derivada parcial. Tá? Mais 1, que está na direção de cá, né, para esse produto vetorial, multiplicado por esse g aqui, que é 1 menos x quadrado menos y quadrado. Tá? Ou simplesmente mais r. Né? Esse cara que está aqui seria o nosso r. Esse que está aqui seria o r que aparece aqui também. Tá? Bom, isso aqui, então, essa integral agora já é uma integral dupla, né? Sobre quem? Sobre o domínio da superfície. Que é exatamente quem? Uma circunferência centrada na origem de raio 1. Tá? Se tiver dúvida, é só pensar na interseção dela com o plano XY. Tudo bem? Ok, então, simplificando o que dá para simplificar aqui, aqui a gente tem menos com menos, vai ficar mais 2xy, aqui do mesmo jeito, mais 2xy, mais 1, menos x quadrado, menos y quadrado. Então, ao todo, a gente vai ter 2xy positivo aqui, mais 2 aqui, 4xy. Esse 1, que está aqui, vai aparecer somando também, e menos x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente só coloca o menos em evidência aqui. Tá? Continuando, então, vamos transformar isso aqui, mudar essas variáveis para coordenadas polares, onde aqui, então, a gente vai fazer a região D sendo circunferência centrada na origem de raio 1. Né? Vai ficar, então, o θ variando de 0 até 2π, o R variando de 0 até 1, aqui vai ficar 1 mais 4 vezes xy. Só que o x para a gente é R cosseno θ e o y é R seno θ. Então, vai ficar R ao quadrado, cosseno θ, seno θ. Menos, em coordenadas polares, é conhecido também que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R quadrado. Então, eu vou trocar essa expressão toda por R quadrado. E esse Rzinho que está aparecendo aqui, gente, ele é quem? É o jacobiano, quando a gente faz a mudança de coordenadas. Tudo bem? Aplica a propriedade distributiva, no integrando aqui, né? Então, a gente vai integrar R mais 4R ao cubo cosseno θ seno θ, menos R ao cubo. Aqui, simplesmente, aplicamos a propriedade distributiva, multiplicando esse R por cada uma dessas parcelas da soma. Integrar isso aqui primeiro com relação a R. Então, na primeira parcela vai ser R ao quadrado sobre 2. Na segunda, seria 4R à quarta sobre 4. Dá para cancelar os 4, né? Vai ficar somente R à quarta. E na terceira, menos R à quarta sobre 4. Tudo isso com R variando de 0 até 1, que é o que apareceu aqui embaixo. Tá? Quando R vale 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, que é meio, mais 1 à quarta, que é 1, vezes cosseno de θ seno θ, menos 1 à quarta sobre 4, que é 1 quarto. Quando R é 0, vai zerar tudo, porque aqui tem um R nessa expressão, aqui também tem R e aqui também tem R. Então, fica 0 vezes qualquer coisa que vai dar 0. Então, a gente precisa escrever aqui. O que sobrou no final das contas? Sobrou 1 quarto, né? Porque aqui a gente tinha 1 meio menos 1 quarto, então seria 2 quartos menos 1 quarto, né? 1 quarto aqui, já simplificando, tá? Mais cosseno θ vezes seno θ. E aí, a integral de 1 quarto com relação a θ vai ser θ sobre 4, mais aqui fica seno ao quadrado sobre 2. Se alguém quiser fazer essa continha para conferir, basta chamar esse cara que está aqui de 1, né?
e aí o DU fica por seno θ de θ, e o resto sai de graça aqui. Então, fazer a continha de substituição. Bom, a gente tem que fazer isso aqui para θ variando de 0 até 2π, né? Então, quando θ vale 0, aliás, desculpa, quando θ vale 2π, aqui vai ficar 2π dividido por 4, que é a mesma coisa que π sobre 2, menos 0 dividido por 4, vai dar 0, não precisa escrever, e aqui vai ficar seno ao quadrado de 2π sobre 2, que dá 0, né? Também não precisa escrever, menos seno ao quadrado de 0 também sobre 2, que dá 0. Então, essa parte aqui toda zerou, né? Que embaixo tem até um igual a 0, e sobrou somente o π sobre 2. Então, quer dizer que a integral de superfície desse campo F sobre a superfície S1, que é essa de cima, né? Essa calotinha, vamos dizer assim, essa parte de cima, deu π sobre 2. Agora, vamos fazer sobre a S2, né? S2, o chão. Sobre o chão, justamente. No chão, o Z vai valer quanto? O Z vai valer 0. E uma observação é que naquela equação que aparece para a gente lá, onde a gente tem assim, ó, menos derivada parcial, deixa eu consertar isso aqui, que não ficou muito legal, não. Menos derivada parcial de G com relação a X. E menos, de novo, menos derivada parcial de G com relação a Y na direção J mais K. Quando eu derivo parcialmente a função G com relação a X, quem é a função G agora, gente? Nula, né? É nula. Então, a derivada da função constante igual a 0 também vai ser 0. Então, essa parte aqui vai dar 0. Deixa eu voltar isso aqui. Vou mudar um pouquinho essa cor, que eu acho que vai ficar melhor. Essa parte aqui, ó, vai dar 0. Essa aqui também vai dar 0. Só vai sobrar quem, então? Somente o K. Então, a gente vai calcular, usando a definição, né? Integral de superfície sobre S2 é igual a essa expressão, mas essa aqui vai dar 0 e essa aqui vai dar 0. Tá? Aqui tem um menos. Por que tem um menos, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que ficou na parte do slide de cima. Deixa eu ver. Não, ficou não. Ficou assim. Está aqui em cima. Aqui, ó, o vetor normal que a gente calcula seria quem? Seria o produto vetorial de Rx por Ry. Porém, ele aponta para cima, né? E a gente está interessado quando aponta para onde? Para baixo. Então, tem que considerar o sinal negativo aqui, tem que inverter. Vai ficar só o menos K. Tá? Ok. Então, aqui vai ficar para a gente o quê? Produto vetorial desse campo, produto escalar desse campo, onde a primeira componente é y, considera x, e a terceira é 0, por o vetor k. Tá? Então, vai ficar menos y vezes 0, que é esse cara que está aqui, menos x vezes 0, que é essa derivada parcial que aparece aqui, menos o r, que é igual a 0. Então, sobrou somente 0 aqui dentro do integrando. E a integral de 0 aqui vai dar 0, né? Ok? Finalmente, então, integral de superfície. Nesse caso aí, só observação, Arlen. Se você não tivesse considerado a orientação certa do vetor normal, apontando para baixo, nesse caso aí, como o R de XYZ é o chão, é 0, né? O Z aí é 0, não ia interferir na conta, a integral ia continuar dando 0. Se você deixasse mais K na fórmula normal, né? Sem inverter a orientação do vetor normal. Sim. Aí onde você erraria acertando, digamos, né? Nesse caso o erro não ia aparecer, mas ia estar errado, né, pela definição só, né? Porque aí o que a gente poderia acontecer? Só uma observação, isso é interessante, que o que o Valdomiro acabou de falar é o seguinte, que se a gente considera o vetor K aqui ao invés de menos K, essa conta não ia mudar, ou seja, a integral sobre S2 não ia mudar. Porém, olha só que coisa legal, a gente não podia usar essa igualdade que está aqui embaixo. Por que a gente não poderia usar essa igualdade que está aqui embaixo? Porque S ela tem que ser orientada positivamente. O campo vetorial não ia estar apontando para baixo sobre S, então não poderíamos usar, quebrar na soma que está aqui. Não poderia nem aplicar. Tudo bem? Então, tem essa observação, né, Valdomiro?
O candidato a vetor normal não era o certo, né, para poder orientar, usar a propriedade de soma aí, né, que tem a fronteira, as duas superfícies têm a fronteira como a única interseção é a fronteira, né, para poder quebrar na soma. A gente só pode usar essa quebrar de somas quando está tudo apontando para fora da superfície, né, isso aí é falhar. Mas como no nosso caso aqui, o Adolfo teve cuidado na hora de preparar o material, a gente pode quebrar essa soma, né, da integral da superfície de F sobre S, na integral da superfície de F sobre S1 mais a integral da superfície de F sobre S2. Calculamos sobre S1, encontramos π sobre 2, calculamos sobre S2, encontramos 0. A soma, então, π sobre 2 mais 0 vai fornecer a integral de superfície que a gente pediu lá no início. Tá? Imagine se aquela trufa ela tivesse inclinada, né? Ou seja, se não tivesse apoiada em cima do plano XY, aí aquela superfície S2 teria um pedaço de plano. Aí a gente teria que parametrizar, por exemplo, do tipo gráfico, por exemplo, e aí o R aí da história não seria mais 0, né? E aí a orientação ia ficar errada e o valor do fluxo também ia ficar errado, né? Sim. Nesse caso aí, uma coisa que poderia complicar um pouquinho se tivesse assim, é só que tinha que ficar bem claro como é que seria o domínio na hora que projeta no plano, né? No plano tinha que ver, né? Que aí eu acredito que do tipo gráfico. Aí acho que ia dar coordenada polares, talvez, né? Porque quando você projeta, não sei, uma elipse, porque está inclinado, né? Não sei como é que seria a projeção lá no plano XY, né? Aí o cuidado teria que ser essa parte, né, da projeção para não confundir o domínio na hora de calcular a integral de superfície, porque aí a gente usa o domínio aqui para calcular a integral dupla e não ia zerar, né? Porque o Z não ia ser constante igual a zero, né? Ia ser uma equação do plano, né? Mas é um probleminha legal para pensar depois, né, com calma. Os alunos de cálculo 3, na hora que tiver com saudade da disciplina aí, na véspera de Natal, lá para o dia 23, 24, aí pega a trufa da aula 24 e vamos fazer uma inclinação aqui, vamos pegar ela, por exemplo, um plano com equação diferente do plano Z igual a zero, né? Z igual a alguma outra coisa, e vamos ver o que dá, o fluxo. Com certeza. Bom, continuando então, gente, tem uma observação aqui que fala de algumas aplicações, né, que tem na física para essa integral de superfície de F, do campo F sobre S. Na física é muito usual chamar aqui de integral do fluxo, né, de F sobre S, porque essa palavra tem mais significado para eles lá do que só falar integral de superfície. Quando fala fluxo, tem um sentido físico para eles, né? Eu não sou nenhum expert de física, muito pelo contrário, estudei muito pouco de física, mas eu sei que o pessoal gosta bastante de chamar de fluxo ao invés de integral de superfície. Bom, algumas observações aqui, então, algumas aplicações, né? Se é um campo elétrico, ou seja, se ao invés de chamar de F, que a gente chama de E, o nosso campo de vetores, para a gente aqui é um campo elétrico, então a integral de superfície desse campo elétrico sobre S, ou em S, vai chamar de fluxo elétrico de E através da superfície S. Então, para quem gosta de aplicações, né, da física, da matemática, provavelmente, né, quando você estiver estudando Física 3, vocês vão precisar de saber integral de superfície, e está aí uma aplicação. Eu acredito que para todo mundo seja bem tranquilo entender que o fluxo elétrico tem aplicações em diversas coisas do dia a dia, né? Então, aqui a gente consegue fazer uma aplicação para a física, e da física para o mundo real é mais fácil do que na matemática, nesse caso, creio eu, né? A lei de Gauss diz que se a gente tem um fluxo de um campo elétrico através de uma superfície S aqui, ó, né? O que a gente tem? Se a gente multiplica esse fluxo por uma constante aqui denominada de permissividade no vácuo, que vai depender dessas unidades, a gente tem, então, essa lei de Gauss. Tá? A gente tem a carga. A carga, né? Total. A carga total vai ser igual a quem? Ao produto do campo do fluxo elétrico através da superfície por essa constante de permissividade. E isso aqui ela é conhecida experimentalmente, né, Valdomiro? Já tem esse valor, certo? Sim. Isso aqui já é um valor tabelado, né, que tem para essa permissividade no vácuo. Tá? Então, se a gente quiser calcular a carga, tendo o fluxo elétrico, basta multiplicar por essa constante.
Tá? Aqui, gente, pode parecer, tem uma formulazinha aqui, está tudo resolvido? Sempre? Não. Vai depender muito de quem é o campo que a gente precisa integrar aqui sobre a superfície. Porque do mesmo jeito que a gente aprende lá em cálculo 1, a gente aprende as técnicas de integração, mas não significa que a gente consegue calcular todas as integrais, né? Integrar tudo, né? Verdade. Tem umas que são mais trabalhosas, né? Uhum. Tudo bem? Beleza, continuando então, se U agora é uma função de x, y, z, a temperatura de um corpo num ponto x, y, z, então o fluxo de calor, né, vai ser definido aqui como um campo vetorial, que é dado por quem? Por menos k que multiplica o gradiente de U. Só lembrando, essa função U, ela associa um ponto, a temperatura de um ponto lá no corpo, ok? Né? A quem? A um número real. Mediu a temperatura e a resposta é um número real. Aí alguém poderia perguntar, mas isso faz sentido, então, para a gente calcular o nosso campo vetorial? Vai fazer sentido, porque quando a gente considera o gradiente, aqui a gente vai estar falando de um vetor, onde a primeira componente é derivada de U com relação a x, a segunda componente é derivada de U com relação a y, e a terceira componente é derivada de z, de U com relação a z. Então, faz sentido. Quando eu considero f aqui, digamos assim, uma proporcionalidade aqui do gradiente, né? Isso aqui vai ser um campo vetorial. E esse K, de novo, é uma constante que é determinada experimentalmente. Tá? Então, é chamada aqui de condutividade da substância. Né? Então, a taxa de transmissão de calor, através de uma superfície, é dada pela integral de superfície desse campo vetorial F, né? Que é igual a quem? A menos K multiplicado pelo gradiente. Mas o menos K pode passar para fora da integral, uma propriedade que a gente tem, né, de integral de superfície. Pois é, mas a gente não viu essa propriedade para a integral de superfície. A gente viu essa propriedade para quê? Para a integral dupla. Mas isso aqui é igual à integral dupla sobre a região D de alguma coisa. Então, é igual à integral dupla, joga na integral dupla, passa para fora para a integral dupla e depois o que sobrou volta para a integral de superfície. Que aí teria que parametrizar esse S, né? Achar o vetor normal. Quando você faz a componente normal do campo com esse vetor normal, vai sobrar um campo escalar que vai jogar para a região D, né? De parametrização, quando faz a composta com a R, né? Com a função vetorial. Então, com certeza, a constante pode sair para fora aí nesse contexto. Bom, então, isso aí vai fornecer para a gente a taxa de transmissão de calor através de uma superfície no corpo, tá? É dada por essa integral que está aqui. Eu acho que é uma coisa interessante, né? Deve ter vários problemas na engenharia que deve mas é interessante, o pessoal da engenharia usa bastante, tanto é que a parte, o curso de equação diferencial que eu dou lá no Instituto, que a gente faz lá? A última parte, a gente utiliza as EDPs, né? Utilizando o método de separação de variável, a gente utiliza exatamente a equação do calor, a equação da onda e a equação de Laplace, para poder, que eu mostro, né, para os alunos. Essa parte tem bastante aplicação, o pessoal da engenharia química, o pessoal da engenharia elétrica, né, tem bastante aplicação. Pois é, então aqui a gente viu algumas aplicações, né, do fluxo através de uma superfície na física. E, para dar sequência, eu vou passar para Valdomiro. Valdomiro agora vai falar um pouco sobre um teorema. Vou falar a respeito de Stokes, né? O teorema de Stokes. Deixa eu só mudar a tela aqui. Pronto, agora acho que está aparecendo a minha tela aí, né? Sim, está aparecendo já. Beleza. Então, aqui a gente vai falar a respeito do teorema de Stokes. Então, nessa sessão aqui, nós vamos apresentar o teorema de Stokes, e o que é interessante aqui é que a gente vai ver o teorema de Stokes, vou colocar aqui vermelho, como sendo uma versão em dimensão maior do teorema de Green. O teorema de Green já foi estudado em aulas anteriores. O que o teorema de Green falava, né? Você tinha uma integral sobre uma curva, que era a fronteira de uma região, uma curva C, né, orientada no sentido anti-horário, chamado positivo. Então, você tinha uma integral de P dx mais Q dy. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o caso de R2, né, no campo que tem componentes P e Q, dependendo de x e y. Isso aqui era a integral sobre D, dessa região delimitada, né, de dq dx menos
dP, dy, dA. Então, esse era o teorema de Green. A gente vai ver que mais na frente, o teorema de Stokes, a gente vai ter uma consequência que a gente consegue voltar nesse teorema de Green aqui, ou seja, como o Arley estava falando, toda teoria, quando a gente faz o que é o chamado extensão, quando você volta, tem que valer o resultado que, em dimensões menores, né, tem que continuar valendo. Então, o teorema de Green, é o que eu falei aqui em cima, né, relaciona a integral dupla sobre uma região plana com a integral de linha, beleza? Já o teorema de Stokes, que a gente vai fazer? É como se fizesse um upgrade do que o teorema de Green representa. Ele vai relacionar agora uma integral de superfície sobre uma superfície S com uma integral em torno da curva fronteira de S. Então, é como se você saísse de uma coisa plana aqui do teorema de Green e fosse para uma coisa igual está mostrando esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Agora, imagine ter uma pessoa aqui caminhando, né, sobre a fronteira dessa superfície, aqui tem uma superfície S, ela está orientada positivamente, a gente vai pedir isso, né? O que acontece? O vetor normal aqui vai estar apontando nessa direção, ok? A orientação da superfície. Então, se uma pessoa estiver caminhando sobre a borda dessa superfície, para poder fazer a integral de linha, a região, ou seja, a superfície agora, né, não a região plana, vai ficar à esquerda da pessoa. Não sei se dá para ver, aqui tem um bracinho esquerdo da pessoa aqui, ó. Tem um bracinho do cara, tá a região, a superfície vai estar à esquerda dele. Então, a figura mostra uma superfície orientada com vetor normal unitário N. Então, aqui, a observação está falando exatamente isso. A orientação positiva da... Desculpa. A orientação positiva da superfície significa que se você andar na direção positiva, tá vendo? Ao redor da curva, com sua cabeça na direção do vetor normal, então a superfície vai estar sempre à sua esquerda. Então é igual o carinha está andando aqui, tá vendo? Nesse sentido aqui, ó, da setinha. Ok? Uma coisa legal é que se tiver um furo nessa superfície, aí muda aquela ideia de sentido horário e anti-horário só, né? Exatamente. O teorema de Green tem... Né? A gente estudou o teorema de Green para regiões mais... para regiões mais complexas, digamos, como essa aqui, né? Que não é simplesmente conexa, que tem um buraco. Então, o que acontece? Aí tem a ideia para valer o teorema de Green, essa curva de fora aqui, C1, e essa de dentro aqui, C2. Então, a C1 está orientada dessa maneira. Já a C2, se você estiver caminhando sobre C2, tá vendo? Ela tem que estar orientada no sentido horário, do relógio, porque a região tem que estar sempre à esquerda. E aí a ideia era fazer cortes aqui nessa superfície, entrando e saindo. A integral de linha para entrar e sair aqui iria anular a integral de linha. E aí o teorema de Green, ele valia para regiões com buraco, mas só que tem que ter cuidado, né? Essas duas curvas C1 e C2, elas têm que ter orientação contrária, né? O C1 no sentido anti-horário e o C2 no sentido horário. Para o teorema de Green, são as versões mais gerais do teorema de Green, né? A gente viu isso aqui, a gente viu também as versões tangencial, né? E a versão, são as versões vetoriais do teorema de Green, né? Onde você pega uma versão tangencial e uma versão que ela é normal à curva também, né? Utilizando aquele fato de pegar o R', o R' como sendo o X', Y', e aí dividia, esse aqui seria o tradicional, né? O candidato tradicional, aqui a gente dividia pela norma, né? Do R', para poder fazer o unitário, né? Dividia isso aqui. E a gente pegava o outro caso para ser o N, o vetor, eu chamei só de N, acho que não foi N', a gente trocava o quê? A gente pegava menos Y na direção I, menos Y', e pegava mais X' na direção J, né? Dividido também pela norma. Por quê? Porque o produto interno desses camaradas aí, se você pegar esse vezes esse mais esse vezes esse aqui dá zero, então significa que aqui está o R' e aqui estaria o N, né? Ou seja, fala de 90 graus. São as versões que a gente chamou lá de versões vetoriais do teorema de Green também. É bastante rica essa parte, né? Muito.
Aqui a gente tem a definição, o teorema, né, do teorema de Stokes, propriamente dito. Observe a quantidade de hipóteses que eu preciso observar. Então, ele vai relacionar, igual eu falo lá, uma integral de curva sobre a fronteira da superfície com uma integral de superfície. Aí, mas o que acontece? Para isso valer, o que acontece? Eu vou pegar uma superfície orientada, S, ela é suave por partes, então tem que ter cuidado ao ler essas hipóteses aqui, porque todas elas são importantes. Se a gente tirar uma delas, já começa a não valer. Cuja fronteira é formada por uma curva fechada, simples, todos aqueles conceitos que a gente viu em aulas anteriores. Se vocês não lembram direito o que significa uma curva fechada, o que significa ser simples, né? A questão da autointerseção não pode, né? Para ser simples, fechada, aberta, tudo aquilo que a gente falou em aulas anteriores, aqui a gente está utilizando. Eu acredito que foi na aula 17 que a gente falou a respeito disso. Ela é suave por partes, orientação positiva, beleza? Isso aqui tudo hipóteses para a curva, a fronteira e a superfície propriamente dita. Agora vem as hipóteses para o campo. Bom, o que eu preciso do campo? Eu vou pegar o campo, ele é um campo vetorial, então as componentes, né, o P, Q e R, eles têm derivadas parciais contínuas, tá vendo? É um campo de classe C1, uma região aberta, está definido uma região aberta do R3, que contém a superfície. Então, utilizando isso aqui tudo isso aqui de hipótese, a gente pode afirmar que a integral de linha, né, sobre a curva fronteira de FDR é igual à integral dupla aqui da superfície, integral de superfície, do rotacional de FDS. Aí o que acontece? Logicamente eu não fiz a demonstração para esse caso aqui, né, mas no livro do Stuart, que é o livro texto que a gente está considerando, vai ter essa demonstração. Como a gente pega a componente tangencial aqui, ó, ou seja, pega esse DR aqui como sendo o elemento de arco, comprimento de curva aqui, tá vendo? A componente tangencial do campo. E esse rotacional aqui, o Arley acabou de falar para vocês a respeito que a gente pega a componente normal do rotacional, tá vendo? Então, outra maneira, então, nós podemos concluir que a integral de linha, tá vendo? Isso aqui é igual a isso, então, logicamente, isso aqui é igual a isso, né? Então, nós podemos concluir que a integral de linha em torno de uma curva fronteira de S, da componente tangencial, que é esse caso aqui, ó, é igual à integral da superfície sobre S, da componente o quê? Normal do rotacional. Ok? Então, aqui nessa observação, nós temos o caso especial em que a superfície S, ela é plana e ela pertence ao plano XY, seria exatamente a base lá da trufa, né, nesse caso aqui, com orientação positiva. Então, o vetor normal, ele vai ser simplesmente, igual o Arley colocou lá de verde lá, vai ser um vetorzinho apontando para cima, né, ou seja, vai ter 0, 0 e 1, por exemplo, seria um representante da base canônica, por exemplo. Eu acho que o pessoal chama de cota, né, se não me engano, varia, só na direção Z. Sendo assim, a integral de superfície se transforma em uma integral dupla. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? Como que a gente imagina que você tem essa superfície aqui do teorema de Stokes, seria a superfície desse jeito aqui. Mas aí, se você pega isso aqui e transforma, dá uma achatada nessa superfície e transforma nisso aqui numa coisa plana. Então, o que acontece? Esse vetor normal aqui, ó, seria simplesmente o K. Né? Simplesmente o K, na direção K, porque isso aqui está no plano XY, né? Ou seja, essa superfície, ela foi achatada e virou uma espécie de... deixa eu ver como é que eu poderia falar aqui para vocês. Imagine que você pegou uma bola de futebol e cortou a bola de futebol no meio e pegou aquela calota de cima, o hemisfério norte, e achatou ela e fez um disco. Então, ela ficou plana. Se ela ficou plana, então o que vai acontecer? Olha o que aconteceu com o teorema de Stokes. Se eu vou pegar o rotacional na direção do normal, esse rotacional aqui, se vocês dão uma olhada aqui na aula... Deixa eu ver se é na aula 20, que eu defini o rotacional, acho que foi na 19. Aqui, o rotacional. Ó. O rotacional... acho que está atrás para cima. O rotacional... Um pouquinho para baixo, né? A definição, né, de rotacional. Ele é o produto vetorial do operador diferencial, né, del, pelo campo.
Então, para você ver, essa aqui é a componente X, essa aqui é na direção X, na direção Y, na direção J e na direção K. Olha quem que aparece na direção K. Se eu pego isso aqui e faço o produto interno, 0, 0, 1, que seria o K, né? No caso, lá o vetor normal lá só tem a componente K. Então, esse aqui com esse zero, esse com esse zero, e esse com esse aqui, ó, vai dar exatamente o teorema de Green. Aula 24, voltando aqui. Vai estar exatamente o teorema de Green, porque aqui vai ficar a componente dq dx menos dp dy multiplicado pelo 1, né? Todo mundo aqui na direção K. Vai sobrar só a direção, visto que as outras duas coordenadas do vetor, desse vetor normal aqui, é 0, 0, 1, digamos, um representante. Então, sobrou exatamente a versão tangencial do teorema de Green. Ó. Então, o que eu estava falando para vocês é que a generalização, ela só faz sentido que quando você volta para um caso particular, que é esse aqui, da observação, a gente tem uma coisa bem fundamentada, que é o teorema de Green. Se você quiser falar alguma coisa a qualquer momento, pode interferir, viu? Se quiser alguma observação. Não, tá tranquilo. Aqui tem um exemplo para poder a gente ver como é que funciona o teorema de Stokes. O teorema de Stokes você pode escolher tanto calcular a integral de linha ou calcular a integral dupla de superfície, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um campo. Esse campo ele é dado... É um campo no R3, tá vendo? Ele tem 3 componentes, P, Q e R. E quem que é esse C aqui, ó? Esse C é a curva de interseção do plano y mais z igual a 2 com o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ele pediu para orientar essa curva no sentido anti-horário, quando observado de cima. Aí eu tenho uma figura aqui abaixo que dá para a gente ver o que acontece. Aqui eu tenho um cilindro, esse aqui é o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Esse aqui é exatamente o plano. Então, a curva fronteira da superfície, tá vendo aqui a superfície, deu uma região elíptica, né? A interseção do plano com o cilindro dá uma região elíptica. Essa curva C aqui ele pediu orientada no sentido anti-horário, quando observado de cima, observando de cima. Então, aqui, o que acontece? Ele falou que poderia resolver a integral de linha diretamente, utilizando parametrização da curva, da elipse, encontrar quem é essa elipse, interseção, e fazer a conta, né? Utilizando o teorema fundamental para integrais de linha. Mas ele falou que é mais simples utilizar o teorema de Stokes. Para utilizar o teorema de Stokes, logicamente eu vou precisar do rotacional, né? Porque a gente vai precisar do rotacional da componente normal, né? Para usar o teorema de Stokes. Então, aqui, eu preciso calcular quem que é o meu vetor normal, a superfície. Aqui eu coloquei esses vetores aqui em vermelho, tá vendo? Ele está orientado para ser orientado positivamente à superfície S. Observe que a superfície S é uma superfície plana, né? Porque a interseção aí do plano com o cilindro vai dar uma região plana. Então, quem que é? Eu vou parametrizar ela do tipo gráfico, então por isso que apareceu essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui é exata, igual o Ali falou, e olha a componente Z aqui, ela está positiva, tá vendo? Então, significa que isso aqui está apontando para cima, igual está o desenho aqui. Esse G, quem que é o G? O G é exatamente, se eu vou parametrizar do tipo gráfico, eu vou deixar o X quieto, o Y quieto, e vou pegar o Z como sendo o G de XY. Então, quem que é a derivada de G em relação a X? Vai ser 0, então, zerou aqui a primeira componente, menos 0 é 0, né? A derivada de G em relação a Y vai dar menos 1. Como tem esse menos da fórmula com menos 1 aqui da derivada de menos Y, então deu mais J, mais 1 na direção J, e o K deu 1. Então deu o vetor 0, 1, 1. Um representante para o vetor normal. Ok? O rotacional que eu preciso. Então aqui eu vou fazer a definição de rotacional, é o produto vetorial do operador com o campo, tá vendo? Então, aqui na ida, aqui, ó, na direção I, vai zerar, porque derivar Z ao quadrado em relação a Y dá 0. Na volta, derivar X em relação a Z também zero, então por isso que a componente aqui do rotacional, a primeira componente é 0.
Na direção I, dá uma limpada aqui, na direção J, na ida, aqui, ó, derivar y, menos y ao quadrado em relação a z, zero, e voltando, eu vou derivar z ao quadrado em relação a x, também zero. Então, zerou também, por isso que aqui eu zero, na direção J, e por último, que vai ter alguma coisa, na ida, eu vou ter isso aqui, ó, na ida, derivar x em relação a x dá 1, e voltando, vou derivar menos y ao quadrado em relação a y. Daria menos 2y, mas só que tem um menos da volta do determinante, então dá mais 2y. Beleza? Então eu tenho aqui o meu vetor rotacional dado por 0, 0, 1 mais 2y. Então esse aqui é o rotacional de f. Então eu preciso fazer o rotacional produto interno com normal, né? Para poder utilizar o teorema de Stokes. Aqui eu vou utilizar a parametrização. Então, eu pego a região elíptica, intercepto com um cilindro, vai dar a região interior lá para ter o meu S. Aqui a parametrização do tipo gráfico para essa região elíptica, S, né? Ou seja, o produto vetorial eu tinha feito a conta aqui, tá vendo? É a mesma conta que está aqui no desenho. Pronto. Agora eu vou fazer para a conta propriamente dita, né? Então, a minha integral de f dr, que pede o exercício, é igual pelo teorema de Stokes, né? É a integral de superfície do rotacional ds. Então, esse camarada aqui é o rotacional de f vezes n ds. Aqui eu pego o rotacional com o n, né? O n, nesse caso aqui, eu já mudei para o domínio d, tá vendo? Que eu já coloquei a parametrização. Então, o meu rotacional, ele dá 0, 0, 1 mais 2y. Quando eu faço o produto interno com o normal, aqui 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, não, 0, 1, 1, né? Então, quando eu faço o produto interno com 0, 1, 1, então esse aqui vai zerar, esse aqui vai zerar, e aqui sobrou só esse, né? 1 mais 2y. Então, sobrou 1 mais 2y, 1 mais 2y, acho que agora voltou ao normal, 1 mais 2y dA, aqui, logicamente, quando eu vou fazer a projeção, quando eu faço a projeção dessa região aqui do plano XY, dá exatamente essa região D aqui, é uma circunferência, é um círculo, né, de centro na origem e raio 1. Então, vou utilizar coordenadas polares, a conta parecida com o que o Arley fez, coincidência, né? Uma conta parecida com o do primeiro exemplo da aula de hoje que o Arley fez lá a respeito de integral de campos vetoriais, né? Ou seja, 1 mais 2y, eu vou chamar o y aqui de r seno de θ, o r variando de 0 a 1, o θ variando de 0 a 2π, 1 mais isso aqui. Esse r que aparece aqui, igual o Arley falou para vocês, é exatamente o jacobiano, da mudança de variável xy para r θ, né? Para coordenadas polares a gente vai ter sempre que vale r. Aqui eu distribuo r. Então a primitiva de r é r ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar 2r ao quadrado. Então vai ficar r ao quadrado vai ficar r ao cubo sobre 3 vezes 2. O seno eu conservei. Coloquei aqui 1 no lugar do r, vai dar meio. Coloquei 1 aqui, deu 2/3. Colocando 0, vai zerar. Só que aqui está multiplicado por seno. Integral de meio de 0 a 2θ, de 0 a 2π, né, de θ, vai dar θ sobre 2. E aqui, menos 2/3. A primitiva do seno é menos cosseno, né? Então, menos cosseno é a primitiva do seno. Aqui, colocando, vamos fazer essa conta aqui, ó, 2π sobre 2 vai dar π. Menos 2/3, que multiplica quem? Ó, aqui vai ficar cosseno de 2π, o cosseno de 2π aqui vale 1, menos o cosseno de 0. Então, 1 menos 1, 0, né? Então, sobrou só π, beleza? Agora, para terminar, a gente vai falar a respeito do teorema de divergência, o teorema do divergente, né? Eu vou passar para o Arley falar desse último tópico, vou colocar a tela dele aqui. Vou remover a minha tela aqui e vou colocar a tela de Arley. Acho que agora ficou funcionando já, né? Pode continuar daí, Arley. Bom,
essa aula de hoje é muita informação importante, né? Teorema de Stokes e agora já o teorema da divergência, que é outro teorema legal que envolve relações com uma relação, né, com a integral tripla, que a gente vê lá no início do cálculo 3, agora com a integral de superfície. Né? Lá na parte de integral de linha, vocês viram um teorema que relaciona o seguinte: você tem a integral da componente normal de f sobre uma curva C, onde essa curva é a fronteira de uma região plana D, sob certas hipóteses, né, sobre essa região D e sobre essa curva C, essa integral de superfície, lá, ou fluxo sobre a curva, é igual a quem? A integral dupla do divergente. E agora, o teorema do divergente que a gente apresenta é o seguinte: sobre boas hipóteses, de novo, né, a integral de superfície de f sobre s vai ser igual a quem? A integral tripla do divergente sobre um conjunto F. Agora, a relação que existe entre S e E é a seguinte: para valer isso, E tem que ser um corpo, um sólido, em R3, e S, que é a superfície, ela tem que ser a fronteira desse sólido E. Sob essas condições, e eu vou colocar aqui também o enunciado formal, para eu não esquecer de nada mais, a gente consegue garantir que vale essa igualdade. Vou colocar, então, o enunciado do teorema, né? Vou falar aqui, que é o seguinte: esse teorema é conhecido como teorema do divergente, ou de Gauss, né? E diz o seguinte: seja E uma região sólida, simples, e seja S a superfície fronteira de E, orientada positivamente. Para a gente, orientada positivamente significa que o campo vetorial normal ali, que é o N, vai estar sempre apontando para fora. Né? E seja F um campo vetorial cujas funções componentes tenham derivadas parciais contínuas, em uma região aberta que contenha o sólido E. Isso aqui a gente costuma traduzir isso falando que é um campo vetorial de classe C1, né? Um campo vetorial cujas derivadas parciais existem, são contínuas, é um campo que a gente fala de classe C1. Tá? Então, nessas condições, a integral de superfície do campo vetorial F sobre S vai ser igual à integral tripla do divergente do campo F sobre o conjunto F. Tá? A demonstração para regiões sólidas mais simples, aqui também está falando que está feita lá no livro do Stuart, né? Que é a referência principal que o Valdomiro falou que baseou para fazer essas notas. E o que fica significado com esse teorema? Fica significado o seguinte, né? Que sob as condições do teorema da divergência, o fluxo de F pela fronteira de E é igual a quem? A integral tripla da divergência de F sobre F. Ok? O fluxo de F sobre S, que é uma superfície, que no caso é a fronteira do conjunto E, vai ser igual à integral tripla do divergente de F sobre esse conjunto E. Tá? Então, é o que fica dito com esse teorema da divergência. Embora pareça que tem muita... Só um adendo aqui, Warley. Pode falar. Só para os meninos lembrarem, quando eu estava falando a respeito quando eu defini divergente, quando eu defini rotacional, o que acontece? Por que chama divergente? Por que chama de rotacional? Lá na aula 20, só fazer uma substituição rápida aqui, ó. Na aula 20, olha o que acontece. Por que chama divergente? Tá vendo? Aqui tem uma explicação física, então eu convido os alunos a voltarem aqui nessa parte para ver o que significa divergente, para fazer mais sentido por que essa integral do fluxo aí é chamada de divergente. Então, dá uma olhadinha nessa aula 20, onde a gente discutiu esses assuntos, para depois voltar aqui para poder, talvez, o entendimento ficar melhor. Aí pode continuar. Como eu estava falando, embora que pareça ser muitas hipóteses, né, que a gente tem aqui para valer o teorema da divergência, tem várias situações em que a gente consegue aplicar esse teorema, né? E, assim, um fato curioso, né, que o exemplo que eu vou fazer não vai precisar disso, mas é que, às vezes, a gente consegue, por exemplo, para calcular a integral de superfície de um campo F, eu transformar essa região S,
que eu tenho aqui, eu tenho uma superfície S, eu considero, por exemplo, a união dela com uma outra região, onde eu consigo aplicar o teorema, e aí eu aplico aquela ideia da soma, né? Tem alguns casos que é interessante fazer isso também, mas não é o caso nosso aqui. Então, vamos fazer um exemplo em que a gente vai aplicar o teorema da divergência. O que a gente está interessado? Calcular o fluxo de F através de uma superfície S. Onde S para a gente aqui, ó, aliás, onde F para a gente vai ser o campo dado por XY na direção I, mais Y quadrado, mais Euler elevado a XZ ao quadrado na direção J, mais seno de XY na direção K. Não precisa assustar com essas expressões, né? Porque na hora que a gente vai calcular, na hora que a gente vai calcular o divergente aqui, vai ficar tudo bonitinho. Não precisa ficar com medo não, tá, gente? E essa aqui vai ser uma superfície, né, da região fronteira de E, que é delimitada por um cilindro parabólico, né? Z igual a 1 menos x quadrado, e pelos planos Z igual a 0, Y igual a 0, e Y igual a 2 menos Z. Ou seja, o conjunto E é essa região delimitada, essa região que está aqui de azul. Toda ela, inclusive a região interna a esse aqui. Está delimitado por quem? Esse que está aqui de azul, que eu estou fazendo aqui, ó, é o plano Y igual a 0. Esse que está aqui, ó, que está chanfradinho aqui, é o plano Y igual a 2 menos Z. O plano Z igual a 0 é o plano XY, né, que a gente está acostumado a trabalhar, que é a base aqui. E aqui em cima, essa que está aqui, que eu vou fazer de verde, que continua lá atrás, é que seria o paraboloide, tá? Então, essa é a nossa região. Eu vou dar uma limpada aqui para descolorir um pouco isso. E vamos tentar aplicar, então, o teorema da divergência para resolver essa integral de superfície, tá? Bom, deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Vamos usar, então, o teorema da divergência, ou de Gauss, para fazer isso. O que a gente precisa para aplicar o teorema da divergência ou de Gauss? Só lembrando, o teorema da divergência ou de Gauss fala para a gente que, vou botar isso aqui para vermelho, fala para a gente o seguinte, que a integral de superfície sobre S do campo F aqui, do campo F, é igual a quem? A integral tripla sobre B, né, do divergente de F. O Guidoris usa B, é? O Stuart costuma usar a letra E. O Guidoris usa B. Ele está falando isso porque geralmente... Eu percebi. Mas aqui o Guidoris gosta do B. De bola. Lembra bola, né? Lembra. Tá certo. Então, a gente pode usar essa relação aqui, que é, na verdade, o teorema de Gauss, né, gente? Ou o teorema da divergência. Para isso, o que a gente vai precisar? Tem que calcular o divergente de F, que ele aparece aqui, né? E o divergente de F nada mais é do que o produto escalar do operador nada aqui, né, do operador diferencial, pelo campo F. Ou seja, vai ser a derivada parcial da primeira componente do campo F com relação a x, mais a derivada parcial da segunda componente do campo com relação a y, mais a derivada da terceira componente com relação a z. Nesse caso, derivada parcial de xy com relação a x, vai ficar y, tá aqui, mais derivada parcial de y ao quadrado, mais Euler elevado a x z quadrado com relação a y. A derivada de y ao quadrado é 2y, né, com relação a y. E isso aqui não tem y na jogada, então a derivada parcial é zero. Então aqui vai ficar só y quadrado. Colocou só para espantar, né? Pelo jeito. Mais a derivada parcial de seno de xy com relação a z. De novo, seno de xy com relação a z é constante, né? Então não vai precisar de nada disso. A derivada aqui vai ser zero. Então aqui seria mais um zero que não aparece. Não precisa, né? Mas aqui teria um mais zero. Aí não precisa escrever. Sobrou, então, quem para a gente para ser o divergente? 3y. Né? E aí, nós vamos usar agora essa igualdade que está aqui, né? Já com esse divergente que a gente calculou e deu 3y. Uma coisa interessante aqui para a gente é a gente decidir como que a gente vai olhar para essa região na hora de armar essa integral tripla aqui sobre o conjunto F. Né? E aqui a gente teria várias possibilidades. A gente poderia pensar por... 6 possibilidades das projeções, né?
Sim, a gente poderia pensar nas projeções aqui, né? Usualmente a gente projeta sobre o plano XY, mas pode projetar também sobre o plano XZ, pode projetar sobre o plano YZ, né? A opção aqui vai ser projetar sobre o plano XZ, ou sobre o plano Y igual a zero, certo? Para fazer isso, o que a gente vai considerar? Nós vamos integrar primeiro com relação a Y. Nós vamos fazer uma integral onde o Y vai estar variando de zero até esse plano que está aqui, primeiro. Depois a gente vai integrar o quê? O que sobra, né? Com x aqui variando de menos 1, aliás, de 1 até menos 1, né? E o z variando de 0 até 1 x ao quadrado. X quadrado. Tá? Então, aqui está a nossa região E, considerada do tipo 3, e está querendo dizer isso. Aqui a gente vai projetar no plano XZ. Para fazer isso, então, x está variando de menos 1 até 1, o z de 0 até 1 menos x quadrado, né, que é o parabolóide aqui em cima. Ok? E o y vai variar de 0 até o plano 2 menos z. Tá? Vou mudar aqui a página dele aqui. Ok, então agora a gente vai aplicar o teorema de Gauss. Aqui, ó, o que eu estava querendo é o seguinte, eu estou querendo só lembrar aqui para a gente o E. O E vai ser o conjunto dos x, y, z, tais que o x está de menos 1. Ok. O x está de menos 1 até 1. O y está de quem? O y está variando, o z, né? Está variando de 0 até 1 menos x quadrado. E o y variando entre 0 e z menos 1. 2 mais z. Z menos 2 menos z. 2 menos z. Certo? Então, esse aqui é o nosso conjunto E. Né? Eu vou precisar disso na hora que eu for calcular essa integral que está aqui. Né? Então, aplicando a definição, aplicando o teorema, essa integral é igual à integral do divergente sobre o conjunto E. O divergente nós calculamos, deu 3y. Então, a integral de 3y sobre o conjunto E. 3 é constante, pode passar para fora da integral. E aqui eu vou reescrever essa integral colocando os limites de integração. Primeiro, x vai variar de menos 1 até 1. Né? Aqui, o z vai variar de 0 até 1 menos x quadrado. E, por fim, o y vai variar de 0 até 2 menos z. Né? Integrando primeiro com relação a y, a integral de y vai ser y ao quadrado sobre 2. E vamos fazer aqui o y variar de 0 até 2 menos z. Quando vale 2 menos z, aqui vai ficar 2 menos z elevado ao quadrado, dividido por 2. Menos, quando vale 0, vai ficar 0 sobre 2. Então, eu vou passar esse 2 aqui já para fora, né? Esse 2 que fica aqui já vem aqui multiplicado 1 meio aqui, né? Vezes o 3. E vai sobrar quem? 2 menos z elevado ao quadrado, aqui no integrando. O próximo passo agora é integrar isso aqui com relação a z, né? Para integrar isso aqui com relação a z, pode fazer uma substituição, uma mudança de variáveis aqui, pode chamar, por exemplo, menos z de alguma variável, e no final das contas vocês vão ver que essa integral aqui vai ficar 2 menos z ao cubo sobre 3, multiplicado por um menos que vai aparecer aqui. Por quê? Por causa desse menoszinho que está aqui. Na hora que faz a substituição... Você chama 2 menos z de u, por exemplo, quando você deriva 2 menos z, vai dar, em relação a u, né? Vai dar o menos, né? Esse menos que saiu para fora aí, chama u ao quadrado, vai ficar u ao cubo sobre 3. Justamente. Né? Pode fazer isso à parte, se quiser, como integralzinha definida aqui, indefinida, né? Mas eu não vou fazer, não. Vou assumir que isso aqui é fato conhecido de todos já, tá? Bom, então, gente, olha só. É fato conhecido, né? Como eu estava falando, que essa integral vai ser igual a 2 menos z ao cubo sobre 3. Tá? Não vou fazer essa conta de novo. O que eu vou fazer aqui, então, é só a variação para z variando de 1 menos x quadrado. Quando o z vale 1 menos x quadrado, aqui vai ficar 2
menos 1 mais x quadrado, né? Porque aqui fica assim, 2 menos, vou substituir o z, é 1 menos x quadrado. Isso aqui é igual a 2 menos 1 mais x quadrado. Então, 1 mais x quadrado, e tudo isso está elevado a quem? Está elevado ao cubo, né? Aqui tem esse 3 que aparece aqui embaixo, que a gente pode já passar ele aqui para fora, multiplicando 1/3 por 3 meios. Quando a gente faz isso, é como se a gente cancelasse esse 3 com esse, aqui vai sobrar menos 1 meio, passando esse meio, menos 1/3 aqui para fora, multiplicando, tá? Então, aqui ficou aqui dentro 1 mais x quadrado elevado ao cubo, menos do teorema fundamental do cálculo, não é esse menos a gente já passou aqui para fora, o menos do teorema fundamental do cálculo para quando z igual a zero. Vai ficar 2 menos 0, que é 2, né, elevado ao cubo. Então, aqui vai ficar 8, tá? Então, menos 8. Ok? Isso ficou sendo o nosso integrando para a gente integrar com relação a x. Observação. Como o x aqui está elevado ao quadrado, eu posso trocar o x por menos x aqui que não vai mudar nada. Ou seja, essa função é uma função par. Porque se eu trocar o x por menos x, continua dando o mesmo valor final na hora que a gente avalia para qualquer valor de x que a gente pegar. Tá? Isso significa que a função é par. E por que eu estou falando isso? Porque aqui está indo de menos 1 até 1. Quando vai de um cara até o oposto dele, né, ou o contrário, a gente pode usar o teorema lá que fala que a função é par. Lá do cálculo 1, né, tem um teorema que fala que se essa função é par, isso aqui é igual a 2 vezes a integral variando de 0 até 1. E aí eu tenho menos 1 meio multiplicando aqui já tudo. Então vai ficar menos 1 meio vezes 2 vezes a integral de 0 até 1 desse integrando que está aqui dentro. Certo? E aí, já cancelando esse 2 do teorema com esse 2 que está aqui embaixo, vai ficar menos a integral de 0 até 1. O que está fazendo aqui? Está fazendo uma, como é que eu vou falar, uma expansão, né, desse 1 mais x quadrado elevado ao cubo. Né? Um trinômio aqui, tá? Isso. Tá? Aqui tem fórmulazinha pronta. Também tem a relação lá do binômio de Newton. Fica ele vezes ele 3 vezes, né? Só 3 aí dá. Se tiver dúvida, né? Uma outra coisa também que pode fazer é o seguinte: pode fazer o binômio, né? Que de 2, combinatório de 3 tomado de 0 a 0, fica o primeiro elevado a 3, que é 1 ao cubo, né? Vezes o segundo elevado a 0, vai ser x quadrado elevado a 0, e por aí vai. Mais aqui de 3 a 1, 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1 vezes x ao quadrado elevado ao quadrado. Opa, não é elevado ao quadrado, é só x quadrado mesmo, né? Elevado a 1. Aqui fica 3 a 2, agora sim fica 1 vezes x ao quadrado, mais aqui de 3 a 3, fica 1 elevado a 0, x ao cubo. Tá? E x ao quadrado ao cubo, né? X ao quadrado ao cubo, justamente. Aqui ficou faltando o quadrado, né? X ao quadrado elevado ao cubo. Tá? Aqui vai ser 1 mais 3x quadrado mais 3x à quarta menos aqui mais x à sexta, né? Mais x à sexta, isso. Mais x à sexta. E tudo isso aqui está somando com quem? Mais menos 8. Menos 8. Então, cancela esse cara aqui com um desses aqui, vai sobrar x à sexta, está aqui, mais 3x à quarta, é esse cara que está aqui, mais 3x quadrado, menos 7, que é menos 8 com mais 1. Aí a gente chega nesse cara que está aqui. Então, aqui usando o binômio de Newton, né, dá para a gente fazer isso. Para quem não lembra, né, aqui o famoso triângulo de Pascal, né? Justamente, isso que eu ia falar. Esse 1, 3, 3 e 1 aqui, é a terceira linha lá a quarta linha, né, que considera zero, lá do triângulo de Pascal. Aqueles caras da quarta linha que são os componentes, os coeficientes que aparecem aqui, né? Então, é muito, muito comum. No vestibular cai bastante isso, né, meu? Quando eu trabalho na Ecotec, a gente fazia questão para descobrir qual que é o coeficiente do monômio, fazer um negócio de, sei lá,
elevado a 15, sabe? Mas aí perguntar para o pessoal que está acompanhando o x à sexta vezes y à sétima, lá no meio, né? Qual que é o coeficiente que acompanha? Tipo isso. Sim. Eu precisava fazer tudo. Você tinha que só ir lá no triângulo de Pascal e pegar o cara que estava na posição certa. Pois é. Então, voltando aqui para o exemplo, essa parte aqui eu já vou apagar, que a gente já usou. A gente tem, sobrou o que para a gente? A integral, menos a integral, com x variando de 0 até 1, dessa expressão aqui, x à sexta, mais 3x à quarta, mais 3x quadrado, menos 7. Como é polinomial, é fácil para integrar, né? Que vai ficar x à sétima sobre 7, mais 3x à quarta sobre 4, dá para cancelar. Não dá para cancelar, vai ficar... aliás, 3x à quinta sobre 5, né? Mais 3x ao cubo sobre 3, agora sim dá para cancelar os 3, vai ficar só esse x ao cubo, que está aqui, né? Menos 7x, com x variando de 0 até 1, né? Então, menos 1 sétimo, mais 3 quintos, menos, mais 1, menos 7. Então, aqui, já fazendo o jogo de sinal, aqui, né, multiplicando por esse menos para aqui, vai ficar menos 1 sétimo, menos 3 quintos, menos 1, mais 7. Ok? Então, fazendo essa conta, vai chegar em 184,35A. E esse é o resultado da nossa integral de superfície que a gente fez, encontrando, né, na verdade, usando o teorema da divergência de Gauss. Tá? Vai ter situações em que a gente tem, por exemplo, uma integral de alguma coisa que a gente consegue reconhecer aqui como um campo, né? Pode acontecer isso, e que a gente pode aplicar o contrário também. Não é, geralmente, a gente costuma fazer desse jeito, a gente costuma transformar resolver uma integral específica, uma integral tripla, que é mais fácil para a gente computar. Costuma ser mais fácil do que... Ser mais fácil, mas costuma dar menos trabalho, né? Porque quando a gente vai fazer a integral de superfície, ela costuma dar mais trabalho, as parametrizações, esse tipo de coisa, né? Em geral, é mais fácil a integral tripla. Né? Uma vez que se acha a parametrização, o vetor normal fica natural, né? Basta fazer o produto vetorial, né? Das derivadas. Mas achar a parametrização que tem hora que pega. Tem hora que pega, é trabalhoso. Às vezes é trabalhoso, não é tão simples assim. Bom, enfim, é isso, esse exemplo, né? A gente conseguiu calcular aqui, então, aplicando o teorema da divergência. Agora, vou passar de novo para a Valdomiro, finalizar com vocês a disciplina. Né? Não seria justo eu finalizar depois de tanto trabalho que vocês tiveram aí, eu acho que ele vai coroar isso muito bem agora nesse final. Trocando a tela aqui, colocando minha tela, o que acontece? Aqui só temos um resumo para poder mostrar de como a evolução do curso de cálculo 3, né? Tipo, como que a gente chegou no teorema da divergência, ou seja, como que as coisas elas foram se de uma escala, né, interessante, né? Como que a gente foi generalizando, e tudo começa aqui no curso de cálculo 1, lá no início, quando a gente fala do teorema fundamental do cálculo. Então, quando a gente fala do teorema fundamental do cálculo, que é esse primeiro resultado que está aparecendo aqui, ó, onde essa f grande aqui a gente chama de primitiva, né? A gente está integrando no intervalo, ou seja, é o mundo mais simples possível que a gente pode imaginar. Aí o que acontece? Quando a gente daí vai evoluindo a teoria. Esse texto aqui foi eu que bolei da minha cabeça, né? Na verdade, isso aqui não tá, lógico que não está no livro do Sturt, né? Lá no livro do Sturt vai estar o resumo, que é exatamente esses teoremas que a gente vai passar aqui. Esse texto aqui eu coloquei assim, começa com o teorema fundamental do cálculo, daí vai evoluindo a teoria e olha no que deu. Então, as generalizações possíveis, né, vista no curso de cálculo 3, logicamente a gente vai utilizar o quê? Teorias importantes de funções, né, que foi vista no curso de cálculo 2, na parte final que a gente estuda a função de mais de uma variável. A gente usou aqui rotacional, divergente, mas tudo isso a gente precisou o quê? Precisou de derivadas parciais, precisou de fazer produto escalar, precisou saber fazer produto vetorial lá da HAL, né, da geometria analítica e linear. Então, o que está aqui abaixo, essa generalização que eu vou falar para vocês, foi feito essa escalada, né, na teoria. Espero que vocês tenham aproveitado o curso, né?
Feitos os exercícios, aqui eu sempre deixo lista de exercícios talvez um pouco extensa, mas é no sentido que eu acho que resolvendo exercícios que vocês vão estar aprendendo, então se vocês resolverem os exercícios da lista, fez as provas, vocês vão conseguir ser aprovados na disciplina, né? Então, fica aí o convite, até não sei se vocês vai voltar a ser alunos, né? Porque o curso de Cálculo 3 no Instituto Federal, ele acontece juntamente com equação diferencial, que é outra disciplina que eu trabalho, então possivelmente a partir daqui vocês vão seguir com as teorias, com as disciplinas específicas do curso de vocês, né? Do curso propriamente dito, utilizando os conceitos do núcleo básico que a gente está ensinando aqui. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse texto aqui, entendido e, melhor de tudo, né? Entendido realmente os conceitos, porque isso aqui vocês vão levar para a vida. Então, vamos lá. O Teorema Fundamental de Cálculo começa, né, no curso de Cálculo 1, é o carro-chefe do curso de Cálculo 1. Depois aqui a gente vai falar do Teorema Fundamental de Integral de Linha, que a gente pega esse intervalo aqui e agora é possível a gente integrar utilizando o quê? Uma coisa curva, né? Não necessariamente um segmento de reta. Então, esse aqui é o Teorema Fundamental das Integral de Linha. Aplicação de quanto o campo é conservativo, a gente viu que só depende dos pontos iniciais e pontos finais. Então, quando você tem a parametrização, se a curva for fechada no campo conservativo, a integral vai dar nula, ou seja, é bastante rica essa parte. Aqui a gente já começa a falar do teorema de Green em dimensão 2, onde a gente relaciona uma integral de linha sobre uma curva fronteira de uma região simplesmente conexa, ou talvez poderia ter até buracos, né? Vale também a teoria, relaciona isso com a integral dupla da região delimitada por essa curva. E aqui tem os dois últimos teoremas apresentados na aula de hoje, que é o teorema de Stokes, que relaciona agora uma integral de linha, onde essa curva ela pode ser espacial, ela é a fronteira de uma superfície S, orientada positivamente, lembra do homem caminhando aqui, né? O camaradinha caminhando aqui, a superfície estaria à esquerda dele, e a cabeça dele estaria apontando na direção do vetor normal para poder utilizar o teorema de Stokes. Então, essa integral de linha aqui, ela é dada como sendo a integral do rotacional, ds, que a gente viu que pode usar a componente, na verdade, a componente normal do rotacional. E, por fim, que o Arley acabou de explicar aqui, relaciona a integral que a gente chamou de fluxo, a integral dupla sobre a superfície, onde essa superfície aqui ela é fronteira de uma região. Essa região aqui ela é um sólido, uma região sólida, então eu relaciono essa integral de superfície com uma integral tripla do divergente dv, tá vendo? Porque agora eu vou ter um volume, então aqui eu tenho a orientação também do vetor normal apontando para fora, que é o que o teorema da divergência de Gauss fala. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do curso, faça os exercícios, estamos quase terminando, essa é a última aula, né? Só falta mais uma avaliação. Voltar aqui para outra configuração de tela, para agradecer o professor Warley, né, por ter feito essas duas últimas aulas conjuntas, né, aqui comigo, né, acredito que vai ser de grande valia para os alunos do Instituto Federal, a contribuição que você nos deixou em falar nas aulas 23 e 24 a respeito dessa teoria final que trata, né, do cálculo vetorial do curso de Cálculo 3. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Deixa aí suas últimas considerações. A oportunidade, né? Eu que agradeço, Ademir, a oportunidade. Foi um prazer, né, estar falando aí com os alunos, né, nessas duas aulas. É uma disciplina que eu gosto bastante, já venho trabalhando com ela há algum tempo. Uma curiosidade, né, não vou deixar de falar, é que meu professor de disciplina foi o Valdomiro. Essa parte podia omitir, pô. Mas foi um curso muito bacana, tenho certeza que esse também foi, né? E, de novo, muito obrigado. E espero, né, que a gente tenha a oportunidade de estar conversando de novo sobre matemática com vocês, alunos, né, do curso, no meu também. Não sei se em algum evento, alguma coisa assim, mas estamos aí para estar sempre interagindo sobre essas coisas que eu acho que é um gosto comum que a gente tem, porque geralmente quem está na matemática e na engenharia gosta da matemática, né?
Então, mais uma vez, valeu, muito obrigado pelo convite e pela parceria. Ok. Então, deixa eu finalizar aqui. Então, mais uma vez, obrigado, Arley. A gente está encerrando a disciplina de Cálculo 3. Espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações durante o semestre letivo. Eu sei que não foi fácil para ninguém, né, nesse período de pandemia. Vocês aí em casa, isolados, estão passando por momentos difíceis, assim como todo mundo. Espero que tenha logo a vacina, que todo mundo volte ao normal, essa pandemia acabe e a gente volta a se encontrar no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Um abraço a todos e até o próximo curso.